Maranata! Pode melhorar, hein? Pode ficar mais forte. Maranata! Graça e paz, que Deus abençoe ricamente a todos nós. Sábado especial, 13º sábado, nós fechamos aí com chave de ouro, ensinos de João para o nosso crescimento espiritual, para reavivar a nossa fé em Jesus Cristo como Messias, o enviado, Jesus Cristo como a luz do mundo. Amém, igreja? Você que está em casa, receba um abraço da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Nova Jerusalém. É aqui que eu frequento e eu quero convidar você para nos fazer uma visita ou para estar conosco congregando aqui. Vai ser um prazer ter você aqui, nos ajudando a pregar a palavra de Deus. Nós temos cultos aos domingos, 7h30 da noite, quarta-feira, 7h30 da noite, ao sábado, 8h45, a gente abre com louvores, escola sabatina. O próximo tema está muito bom, amor e justiça de Deus, janeiro, fevereiro e março. Você é convidado, tá bom? E depois da escola sabatina tem o culto divino, é o que eu estou fazendo aqui. Repito, você é nosso convidado especial. Se você mora em Olho de Moura, seja bem-vindo à Nova Jerusalém. Se você mora em outra localidade, pertinho da sua casa, pode ter a certeza que há uma igreja adventista do sétimo dia com as portas abertas, braços abertos, coração aberto para te recepcionar também. Deus seja louvado. Oremos. Querido Deus, amado Pai, em sua presença, Senhor, nós pedimos perdão pelos pecados e falhas, e lhe agradecemos pela oportunidade que o Senhor está nos dando de mais uma vez receber a sua santa palavra. Lhe agradecemos por o ano que está se despedindo e está terminando, porque até aqui temos a certeza que o Senhor tem nos conduzido como povo e também como indivíduo. E pedimos que o Senhor esteja conosco, não só hoje, mas em todos os momentos futuros da nossa vida, que possamos ser usados pelo Espírito Santo, para que possamos levar a mensagem a todos. Nos use. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vocês sabem que eu trabalho com séries, né? Por quê? Porque quando eu recebi a primeira vez nessa igreja, o primeiro sermão, eu preguei aqui quase 1 hora. E na verdade, o irmão estava pregando sobre o Pai Nosso, e eu ainda não tinha nem sequer me batizado. Eu recebi aquela série de sermões sobre o Pai Nosso. Deu 5 sermões. Depois, o irmão Lindomar, seu Lindomar ou Lindoval? O Lindomar estava pregando aqui e chega um momento que ele fala, pega a sua cruz e siga-me, no sermão dele, e foi onde Deus me deu aquela outra série sobre esse sermão, Soldados de Cristo, pega a sua cruz, deu outros 5 sermões. Então eu aprendi a desenvolver em série a sequência de sermões, trabalhamos sobre perdão, salvação, por que devo aceitar Jesus. O último tema que nós trabalhamos foi sobre salvação, 5 sermões importantes. Se a igreja não tem oportunidade, porque nem sempre estou pregando aqui, o que eu prego hoje aqui, a sequência eu vou pregar dia 11, aqui nessa igreja, dia 18 na Pioneiros e assim vai, tá? E você pode acompanhar aqui no Facebook, na página da igreja, Nova Jerusalém, Adventistas Rondônia, pode acompanhar na página da nossa rádio WF e no Facebook, no YouTube, lá no canal Falando de Cristo na Estrada. No YouTube, para quem quer assistir na TV, canal Falando de Cristo na Estrada, uma sequência. Hoje, nós vamos estar abrindo uma nova série. Por isso, é uma introdução a Apocalipse 14. Nós precisamos voltar a pregar Apocalipse 14. Nós precisamos entender Apocalipse 14. Esta igreja adventista do sétimo dia foi levantada para pregar as 3 mensagens angélicas. Esta é a missão da igreja adventista do sétimo dia. Para pregar essa mensagem, nós precisamos, primeiro, entender a mensagem, compreender e aceitar a mensagem, de fato, em nosso coração, e nos aceitar como nós estamos, o que nós precisamos para ser usado pelo Espírito Santo nos últimos tempos. Então, é uma introdução às 3 mensagens angélicas, mesmo que hoje eu não vá citar Apocalipse 14, principalmente após o verso 6, vai ficar para o outro sermão, mas leiam com atenção Apocalipse 14 e os desdobramentos depois, Apocalipse 18 e as outras referências bíblicas e espírito de profecia. Qual é o tema? O tema é hora de despertar. Mas não é só para a igreja adventista do sétimo dia. Eu sei que eu tenho irmãos da igreja batista, presbiteriana, católicos, assembleia, que
assiste e ouve o que nós estamos pregando. Essa é a missão para todo cristão. Esta é a missão para todos os seguidores de Cristo. Eu não sei o que você está pregando na sua igreja, mas dê atenção àquilo que a Bíblia fala, que deveria ser pregado como verdade presente. Hora de despertar. Qual é a tese que nós estamos defendendo? As profecias são as mesmas. A profecia de tempo é a mesma. As profecias têm se cumprido, a volta de Jesus está próxima. As coisas que iriam acontecer, que a profecia indicava que iriam acontecer como sinais antes da volta de Jesus, está acontecendo. Então a tese é, as profecias são as mesmas. Como estou reagindo às profecias? Como eu estou vivendo as profecias? Desde que Adão e Eva pecaram e tiveram que deixar seu belo lar, lá no Jardim do Éden, é uma história que vocês e eu, nós conhecemos. O ser humano, ele se afastou do propósito original de franca comunhão com Deus. Desde lá, o ser humano tem se afastado do propósito original da comunhão de Deus. Logo que o homem pecou, veja a graça, a misericórdia. De imediato Deus provê um meio de manter em comunhão com todas as pessoas que se apropriassem do sistema rudimentar, sacrificial, estabelecido ali na entrada do Jardim do Éden. De alguma forma, Deus toma a iniciativa através daquele sistema sacrificial rudimentar para que o homem estivesse ligado no seu propósito original. Ele criou a humanidade à sua imagem. Isso é um privilégio da humanidade, dos terráqueos. E é seu desejo estar em contato conosco, constante. Olha o privilégio que nós temos de um Deus tão grande, querer manter esse contato constante com cada um de nós. Da mesma forma, Deus colocou em nós a necessidade profunda de mantermos uma relação de amor com Ele e com o próximo. É um desejo que Ele colocou em nós à medida que aceitamos seu amor e a Ele respondemos, compartilhando com todos à nossa volta em um fluxo interminável. Ele coloca isso em nós, quando, à medida que aceitamos o seu amor, nós queremos amá-lo, porque Ele nos amou primeiro, e queremos amar as outras pessoas, como nós amamos a nós mesmos. O desejo dele é que seja um fluxo interminável. Agora, o grande problema, irmãos, é que nosso cérebro, nossas emoções, foram tomadas pelo grande enganador. E ouvimos a voz do enganador acima de todas as outras vozes. Por quê? Porque essa voz, ela é mais forte, insistente que a voz suave de Deus, falando no íntimo de nossos corações. Infelizmente, o diabo, ele é um intruso e pode forçar a entrada em nossa mente sem que desejamos. Anote isso daí. O diabo, ele pode forçar a entrada em nossa mente sem que o desejamos. Caso não estejamos atentos às suas táticas, nem reconheçamos o teor e o conteúdo dos pensamentos e sentimentos provenientes dele. Atento, atenção. Cuidado com os sentimentos, cuidado com as nossas emoções. Procure saber de onde vem. A Bíblia nos diz para resistirmos ao diabo, e se resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Tiago capítulo 4, verso 7. Resista o diabo e ele vai fugir de você. Entanto, precisamos, antes de qualquer coisa, identificarmos os pensamentos e sentimentos que vêm dele e nos voltarmos imediatamente a Deus em busca de ajuda. Precisamos imediatamente, como indivíduo, identificar pensamentos e sentimentos
que vem do diabo para a nossa mente, para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, e de maneira imediata nós devemos se voltar para Deus, buscar ajuda em Deus. Defendendo essa tese, Jesus disse lá em João capítulo 10, do verso 1 até o verso 10, na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e atrás para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem. Por quê? Porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. De modo nenhum seguirão o estranho, a voz do estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Um pouquinho para frente ele diz, tornou, pois, Jesus a dizer-lhe, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim, todos os que vieram antes de mim, são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar. É o diabo, tá? O ladrão aqui, tá? Não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e tenham vida com abundância. Amém? Espírito de profecia vai dizer que é unicamente pela união pessoal com Cristo, pela comunhão diária com Ele, comunhão de cada hora, que nos é possível dar frutos do Espírito Santo. Comunhão diária, de hora em hora, o tempo todo com Cristo, para darmos o fruto do Espírito Santo. Nosso crescimento na graça, nossa alegria, nossa utilidade, tudo depende de nossa união com Cristo e do grau de fé que nele exercemos. Filhos e filhas de Deus, página 90. Guarde esse texto. Filhos e filhas de Deus, página 90. Quando esteve na terra, Jesus ele falou insistentemente sobre ter um relacionamento pessoal, interativo e permanente com Ele e com o seu Pai. Para quê? Para produzirmos a vida justa que Deus promete a todos os que se achegam a Ele por meio de Jesus. Eis alguns exemplos tirados aqui da Bíblia e do Espírito de profecia sobre essa grandiosa verdade. Relacionamento, comunhão para a produção de bons frutos. João capítulo 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Amém? João capítulo 15, 1, depois verso 4 a 7. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, não podem dar fruto. Não pode produzir nada bom. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se vós estiverdes em mim e em minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Amém? Irmãos, a completa purificação e a preparação de nossa vida e de nosso coração, que são imprescindíveis para recebermos a tão sonhada chuva serôdia, resultam do ouvir a voz mansa e suave de Deus. Nessa igreja, na sua igreja, a maior vontade é um reavivamento espiritual. O maior desejo do crente sincero
é ser batizado com o Espírito Santo, é avançar na pregação do Evangelho, ou seja, imploramos pela chuva serôdia. Mas como eu perguntei, a profecia é a mesma. Como nós estamos reagindo à profecia? Para ouvirmos a voz de Deus e recebermos orientação direta do Espírito Santo, é imprescindível vivermos de acordo com a luz recebida. Vivermos de acordo com a luz recebida. Termos o coração sensível às impressões do Espírito Santo. Passando o tempo com a sua palavra e através da oração. Eu tirei desse sermão, mas tinha uma pesquisa que, recente, da preocupação da igreja, apenas 17% dos irmãos adventistas estão estudando o espírito de profecia. E eu não vou colocar nem o dado da escola sabatina. É imprescindível nós termos, para receber essa impressão do Espírito Santo, passar tempo com Deus, passar tempo com a sua palavra através da oração. A gente vê o que está acontecendo nos cultos de orações. Você percebe o que está acontecendo no culto de oração? Em todas as épocas da história, os que seguiram essa receita de santidade foram aqueles a quem Deus pôde se revelar e usar como seus representantes. Em todas as épocas, aqueles que tiveram esse relacionamento pessoal, que ouviram a voz do Espírito Santo, foram usados por Deus como representantes de Deus. Deus está em busca de pessoas assim, ainda hoje. E você e eu podemos estar entre os escolhidos. Qual é a receita? A receita é a mesma de todas as épocas. Vivermos à altura de toda a luz que temos e estarmos em constante busca por mais luz. Não se acomodar. Não fechar a sua Bíblia. Não fechar o espírito de profecia. À medida que nos aproximamos do fim do tempo da graça, é o momento de estarmos mais ligados a Jesus, através do estudo da palavra e através da oração. O Espírito de profecia diz: mediante o ministério dos anjos e o Espírito Santo, habilitado a atuar na nossa mente e coração do instrumento humano e atraí-lo a Cristo, o Espírito Santo é nossa eficiência na obra da formação do caráter, segundo a semelhança divina. Precisamos do Espírito Santo para nos moldar. Ou, em outras palavras, precisamos do Espírito Santo no processo chamado santificação. Quando nos julgamos capazes de moldar nossa vida, cometemos um grande erro. Nunca poderemos obter por nós mesmos a vitória sobre a tentação. Mas os que possuem genuína fé em Cristo serão trabalhados pelo Espírito Santo. A pessoa em cujo coração habita a fé se desenvolverá em um belo templo para o Senhor. Amém? Ela é dirigida pela graça de Cristo. Ela crescerá na proporção em que confiar no ensino do Espírito Santo. Amém, igreja? Eu li no livro Para Conhecê-lo, página 52. Jesus disse em João 15:4, repito: permanecei em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiver em mim. Se não estivermos em Cristo Jesus, não poderemos dar frutos. Permanecer em mim são palavras de grande importância. Significa o recebimento constante do Espírito de Cristo, uma vida de entrega incondicional ao seu serviço. Incondicional. Onde impere essa união, boas obras surgirão. A vida da videira se manifestará em frutos perfumados dos ramos. O constante suprimento da graça de Cristo nos abençoará e nos fará uma bênção. Até que possamos dizer com Paulo, lá em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Por toda a Bíblia,
Esse desejo de saber o tempo de nosso labor é expresso com frequência em todo o livro de Abacuque, baseado naquela pergunta que Abacuque fez: até quando, Senhor? Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Por que razão me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio, porque o ímpio cerca o justo, e a justiça se manifesta distorcida. Essa é a pergunta de Abacuque, capítulo 1, verso 2 até o 4. Até quando, Senhor? Então Deus responde: vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Abacuque, capítulo 1, verso 5. Quando Daniel recebeu a visão da profecia dos 2.300 dias sobre a purificação do santuário, foi-lhe dito que ela se referia ao tempo determinado do fim. Talvez para você que esteja em casa, que não é adventista, seja uma teologia nova. Eu convido você a se aprofundar em Daniel, em Abacuque, sobre as profecias do tempo do fim. Daniel, ele diz: depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse, olha a resposta: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Mas ele me disse: entenda, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. E estando ele falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me fez estar em pé, e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois pertence ao tempo determinado do fim. Daniel capítulo 8, 13 a 19. Irmãos, você que está em casa, por favor, igreja, observe mais uma vez as palavras do Senhor a Daniel, quando esse perguntou sobre o tempo das profecias vistas por ele. Ele disse: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Olha para mim, por favor, agora, e preste muita atenção. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Daniel capítulo 12, 9 e 10. Perceberam que um dos sinais do encerramento da história da terra é um remanescente? Que remanescente é esse? Um remanescente purificado, que através de um relacionamento íntimo com Jesus será purificado, será embranquecido, será provado. Perceberam isso? Percebe isso em Daniel? Que os sinais, um dos sinais do encerramento da história da terra é um remanescente purificado, que através do relacionamento íntimo com Jesus, esse remanescente será purificado, embranquecido e provado. E esses remanescentes são os únicos que saberão quando tiver chegado o fim dos tempos, graças à experiência de purificação pela qual passamos ou passaram com Jesus. Quando os ímpios acordarem, irmãos, quando os ímpios acordarem, será tarde demais para se prepararem. E Jesus ilustra esse acontecimento na parábola das 10 virgens, as insensatas e prudentes, imediatamente após apresentar uma longa descrições dos sinais do fim, dos tempos e da sua volta. Ele apresenta a parábola em Mateus capítulo 25, de 1 a 10. O que nós aprendemos da parábola que todos conhecem? Das 10 virgens, que é uma triste verdade saber que um caráter justo e purificado
não é transferível de uma pessoa para outra. Todos devem garantir o seu chamado à eleição, e é através de um relacionamento pessoal com Jesus, individual de cada um de nós. Não podemos transferir para outra pessoa um caráter imaculado. Podemos encorajar os outros, mas não podemos transferir santidade a elas e nem recebê-la de outras pessoas. Contudo, Paulo, ele vai nos dizer: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém. Hebreus capítulo 12, 14. Consideremos só um pouquinho o significado de santidade. Eu estou indo para o encerramento do sermão. Deus nos ordenou, ordem de Deus: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro capítulo 1, verso 16. Sede santos, porque eu sou santo. Eu acredito que é Paulo, que escreveu aos Hebreus, ele faz uma declaração. Ele diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, 14. Sem santidade ninguém vai para o céu. Santidade é o quê? Santidade é a harmonia com Deus, relacionamento pessoal com Deus, ouvir a voz suave e mansa de Deus, movendo os nossos sentimentos, nossas emoções, as nossas decisões e refletindo as nossas obras, a harmonia com Deus. Queridos e queridas, você que está em casa, pelo pecado a imagem divina foi desfigurada no homem, quase obliterada, quase arrancada. É a obra do Evangelho restaurar o que se havia perdido, e cumpre-nos, cada um de nós, cooperar com o agente divino para essa obra. Nós temos que cooperar com o agente divino. E como podemos chegar à harmonia com Deus? Como nos é possível receber-lhe a imagem, a menos que obtenhamos conhecimento a seu respeito? Precisamos conhecer mais sobre esse assunto. Foi esse conhecimento que Cristo veio ao mundo para nos revelar. Por meio dos méritos de Cristo, de sua justiça, que pela fé nos são imputadas, cumpre-nos para todos, cumpre-nos atingir a perfeição do caráter cristão. Cristão de verdade, cristão bem resolvido. E não importa a denominação, a placa da sua igreja, eu estou falando de cristão bem resolvido que represente bem Jesus. Nossa obra diária e de cada momento é salientada nas palavras do apóstolo, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, Hebreus 12, 2. E enquanto assim fazemos, nossa mente se torna mais clara, nossa fé mais robusta e nossa esperança é confirmada. Irmãos, ficamos tão absolvidos com a visão da sua pureza e amabilidade e pelo sacrifício que ele fez por nós, para que pudéssemos ter novamente a harmonia com Deus, que não temos disposição para falar de dúvidas, não temos disposição para falar de desânimo. Eu li no Espírito de Profecia, Testemunho para a Igreja, volume 5, páginas 743 e 744. Visto que os sinais dos tempos e o Espírito de Deus em nós nos assegura que estamos na geração final, tudo o que lemos, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, a sua santa palavra, tudo o que lemos é verdade presente para nós agora. Por isso, em vez de ficarmos desanimados, deprimidos, incrédulos, deveríamos estudar todas as profecias e aplicá-las ao nosso tempo
e aplicá-las à nossa experiência presente. Quantas gerações se passaram? A Bíblia nos disse que um remanescente iria entender quando chegasse o tempo do fim. Essa história já aconteceu. Nós sabemos a data. Nós sabemos a data. Nós sabemos a data do nascimento dessa igreja. 4 gerações já se passaram desde que os nossos antepassados descobriram as maravilhosas verdades apresentadas em Apocalipse 14. Desde 1844, irmãos. Seria bom que estudássemos essa verdade até que elas ardessem em nosso coração, como aconteceu quando foram vividas e pregadas pelos primeiros crentes do Advento. Essa mensagem, das 3 mensagens angelicais, Apocalipse 14, dela, ardendo no coração de pessoas que foram, vou voltar ao contrário, foram provadas, embranquecidas, purificadas, por estarem ligadas a Jesus, buscando a verdade, buscando a profecia, buscando o entendimento, que nasce essa igreja, esse povo, com essa missão. Seria bom que estudássemos essas verdades até que elas ardessem em nosso coração, como aconteceu quando foram vividas e pregadas pelos primeiros crentes do Advento. Talvez você que esteja em casa está perguntando, só os adventistas pregaram? Não, a igreja adventista foi formada, talvez por membros antigos da sua igreja. O Espírito Santo, ele tocou pessoas de várias denominações, milhares delas, dezenas de denominações. Sejam santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Sem a santificação, ninguém poderá ver a Deus. Sem santificação, não poderemos receber a chuva serúdia. Sem santificação, não poderemos receber o verdadeiro avivamento através do Espírito Santo. E o que é ser santo? Manter comunhão com Deus em todo momento, através de um relacionamento pessoal, demonstrando isso no estudo da palavra de Deus, demonstrando isso na oração, e como Paulo diz, quando vocês perceberem que está chegando o fim do tempo, se unam como igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, Ele é a cabeça e você é o membro, e sem Ele você não pode fazer nada. Sem Jesus não podemos fazer nada. Pense nisso, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Próximo sermão é uma continuidade desse. Nós vamos falar mais sobre o Espírito de Profecia e Apocalipse 14, a mensagem do Advento, a preparação final para recebermos a chuva serúdia. Amém? Você que está em casa, fique com Deus, que Deus abençoe a todos. E a igreja, vamos cantar o hino 200 novamente.